Diria dessa nova versão do Código Florestal, que é o relatório do deputado Aldo Rebelo, que eu reputo como extremamente nocivo ao interesse público, ao interesse nacional, à biodiversidade brasileira e ao futuro das futuras gerações do nosso país. E quero saudar a entrega, no dia de ontem, do documento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências, do estudo que eles fizeram sobre o Código Florestal, e hoje estão aqui no Congresso Nacional e nos ministérios pedindo o adiamento dessa votação desse projeto por 2 anos, baseado em estudos científicos e no imenso impacto social, econômico e ambiental que tem as mudanças propostas pelo relatório Aldo Rebelo sobre a vida do país. Não é uma questão rural, é uma questão nacional, é uma questão urbana e rural. E começo dizendo que o Código é sábio nisso, o atual Código, porque ele diz que a propriedade tem que ter uma função social. E isso está garantido no artigo 186 da Constituição Federal, inclusive no Código Civil Brasileiro, artigo 2035, parágrafo único, onde se diz que a função da propriedade não depende só do dono, mas do interesse coletivo, público e do bem comum. Então, alguns entendem que a propriedade é dele, lá ele bem faz o que quiser. É por isso que as propriedades têm hoje reservas legais e áreas de preservação permanente, APPs, porque existem áreas de risco e áreas específicas que precisam ser preservadas. E durante todo esse processo, senhor presidente, o que nós assistimos foi uma grande devastação no nosso país. Essa foi a tônica, o desrespeito à lei e a devastação ambiental. Não é à toa que um país como o Brasil só tem 7% da sua mata atlântica, talvez o bioma mais rico, e 20% da Amazônia também já foram aniquilados. Mas mais do que isso, senhor presidente, a questão central é que o relatório do deputado Aldo Rebelo quer fazer uma licença para desmatar. A lógica do relatório Aldo Rebelo, de anistia ampla, geral e irrestrita, até julho de 2008, é a lógica daqueles que querem garantir a impunidade no nosso país, daqueles que degradaram o meio ambiente, as florestas brasileiras e não respeitaram a lei. O relatório quer revogar a lei de crimes ambientais, atenta contra o artigo 225 da Constituição Federal e outros diplomas como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E na lógica, é um relatório que se propõe a defender os interesses dos pequenos, do pequeno proprietário, da agricultura familiar, mas na prática, esse é o relatório do grande agronegócio exportador, da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura. E é por isso que nós não podemos deixar de colocar aqui os dados que interessam. Por exemplo, num estudo da Universidade Federal de São Carlos, nós temos a seguinte realidade: 80% das áreas que deveriam ser averbadas, por exemplo, no estado de São Paulo, estão em grandes e médias propriedades. Ou seja, é possível que, na prática, o pequeno proprietário seja aquele que menos precise e que a mata da reserva legal e da APP é aquela que garante a valorização da sua própria propriedade. E nós não estamos pedindo punição para os pequenos, nós estamos pedindo que o Estado brasileiro intervenha pelo pagamento de serviços ambientais, que o Estado brasileiro facilite a regularização dessas áreas da agricultura familiar, mas não do grande monopólio, do grande latifúndio brasileiro, que é isso que prevê o relatório do deputado Aldo Rebelo. Por isso, nós queríamos, em primeiro lugar, dizer a essa casa, a todos aqueles que nos ouvem e veem, na verdade, nós temos as áreas de preservação permanente e de reserva legal, mas cada um tem uma função distinta. A reserva legal, ela serve para uma questão, a área de preservação permanente,
é uma área de risco, senhor presidente, senhores deputados, que quer preservar recursos hídricos contra o assoreamento dos rios, quer preservar as encostas, os topos de morro, quer garantir o fluxo gênico da flora e da fauna, ou seja, é uma área que merece ser preservada e precisa ser preservada. Mas mais importante, o estudo do SBBC, entregue hoje, desmente os dados que foram colocados no relatório, dizendo que são 22% da área brasileira de APPs, e na verdade os estudos mostram que são menos de 7% as áreas de preservação permanente. A outra questão é a função da reserva legal, ou seja, aquela percentagem da propriedade que, dependendo da região, vai de 20% a 80%, mas vem sucessivamente sendo desrespeitada. É nessa região, nas áreas de reserva legal, que se dá a manutenção do equilíbrio ecológico e climático, controle de pragas, a polinização e a umidificação do terreno, a proteção contra o vento, a oferta de abrigo para a fauna, possibilitando processos ecológicos complexos que, na verdade, protegem a pequena propriedade em particular. Essas são áreas que vão demonstrar, deputado Domingos Dutra, que nós, na verdade, teríamos a seguinte equação: se um produtor pequeno for medir onde ele vai ter melhores condições de retorno, inclusive de lucro, se ele desmatar a área na beira do rio, a mata ciliar, e colocar uma roça de milho até a beira do rio, o prejuízo que ele vai ter, o que ele vai ganhar com o milho não paga aquilo que é a manutenção da vegetação nativa. Por isso que nós insistimos não no fim da impunidade, como quer o relatório Aldo Rebelo. O relatório do deputado Aldo Rebelo, na verdade, senhor presidente, ele pretende anistiar 90%, ou seja, das propriedades até 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais não é uma medida apropriada para unificar o nosso país. Módulo fiscal ou módulo rural pode variar de 20 a mais de 100 hectares, dependendo da região. O que o deputado Aldo Rebelo está dando é uma licença para desmatar a Amazônia já de 400, 500 hectares em cada propriedade. E quando ele o faz da seguinte maneira: o novo cálculo da reserva legal será feito sobre o restante da propriedade, e você perde mais ainda, né? E em terceiro lugar, na verdade, todo esse debate sobre a área de reserva legal, senhor presidente, foi feito inadequadamente, porque o Código Florestal brasileiro já prevê, inclusive, o cômputo da reserva legal mais a APP, dependendo da região. Na Amazônia é 80%, entende? No Cerrado é 50%, é o máximo que pode, e na pequena propriedade, que diz querer defender, é apenas de 25%. Então, nós temos condições de manter sim, o Código atual, inclusive com os estudos feitos, com a entrada da ciência no debate político, com a discussão sobre a produtividade da terra, com a discussão sobre o subaproveitamento que existe dos terrenos ocupados pela agropecuária brasileira, em que o relatório da própria SBPC diz que antigamente eram 2,93 bois por hectare e agora é 0,93, eram 2,98, perdão. Então é evidente que nós temos sim fronteiras que podem ser arredondadas novamente, recuperação de áreas degradadas, 70 milhões de hectares de áreas degradadas, particularmente por pastos. Nós temos condições de aprofundar o que se chama aí produtividade agrícola, e nós temos ainda a área de vegetação nativa que não é coberta pelo Código. Então, por que quer se acabar com a reserva legal praticamente no país e no sudeste e sul do país, totalmente através dessa discussão com o... Um instantinho, só vou concluir meu raciocínio e vou dar uma parte aos nobres deputados. E eu queria então, senhor presidente, dizer o seguinte, que nós não podemos concordar com isso. Eu acho que a proposta do deputado Aldo Rebelo quer reduzir nas áreas de APP
de 30 para 15 metros, até rios com largura de 5 metros. O relatório de hoje, da ciência, nos diz o seguinte: 55% dos rios estão nessa faixa de 5 metros, 55% dos rios brasileiros. E a perda de biodiversidade, a perda de APPs com essa medida, apenas com essa medida das matas ciliares, será de 30%. E eu quero que seja respondido ao relatório da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A perda com a reserva legal será em torno de 69 milhões de hectares de terra, aprovado o relatório como está hoje. Isso é inadmissível, assim como é inadmissível que se queira flexibilizar a legislação ambiental, ou seja, não se tem um parâmetro político nacional, dá aos estados e aos municípios autonomia para legislar. E ficaria algo bastante esdrúxulo, inclusive, porque os biomas atravessam estados, deputado Domingos Dutra. Nós não poderíamos ter obrigação de um rio de fronteira, de um lado do rio nós temos uma largura de margem de proteção, e do outro lado do rio, nós temos outra largura, porque o Estado fez o seu código próprio florestal. Isso não é admissível. Mais do que isso, na verdade, o que se quer é pressionar mais perto o poder para desrespeitar a legislação vigente no nosso país. Nós não podemos aceitar isso, tanto que o Código de Santa Catarina está lá no Supremo Tribunal Federal, sendo contestado por essa razão. Ele não entra em vigor, está em subjúdice, porque não pode acontecer além do que proporcionaria uma verdadeira guerra fiscal entre os estados, entende? E o seguinte: quem pode desmatar mais? Essa lógica nós não podemos aceitar. É por isso, senhor presidente, que nós entendemos que o país precisa resgatar um novo Código Florestal. Eu peço sua atenção para concluir meu raciocínio, eu daria a palavra aos nobres pares. Dizer o seguinte: um relatório como esse e uma mudança desse porte no atual Código Florestal, né, ele tem um impacto tão grande, ele precisa ser equacionado, medido e visto daqui para o futuro. E é nesse sentido que o relatório do deputado Aldo Rebelo, por exemplo, ele não incorpora uma coisa que seria modernizar o código, é você introduzir, por exemplo, a variante sobre o aquecimento global, sobre a emissão de gás do efeito estufa, que é totalmente ignorada, é como se não existisse. Pior, desrespeita a própria política nacional da questão climática e os compromissos assumidos pelo Brasil lá no exterior, em Copenhague, de reduzir até 2020 até 38% da emissão de gás de efeito estufa. E digo mais, só esses 70 milhões de hectares, através dos 4 módulos fiscais que o deputado Rebelo quer fazer, significariam 70 milhões de hectares, emissão de 13 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Essa é a nossa contribuição ruim para o processo. Por isso, senhor presidente, quero dizer o seguinte... parte aí, caso deputado. Eu vou dar sim, mas eu vou concluir meu raciocínio primeiro ao deputado Domingos Dutra, depois ao deputado Rocha, depois ao senhor. Então eu queria colocar o seguinte, senhor presidente, que o relatório nem trata disso, ele ignora isso, porque ele entende, inclusive, que a questão climática é um problema que ocorre na Terra em milhões e bilhões de anos, que o homem não tem ação sobre a natureza para a mudança de clima. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável nos dias de hoje, um relatório desse tipo. Mais do que isso, quero dizer claramente, o relatório do deputado Aldo Rebelo, ao colocar aqueles que discordam do relatório deles, né, como quem protege os agricultores europeus ou norte-americanos, ele esquece que os grandes produtores interessados na agroexportação não tem nenhuma ideologia, não. Eles não são nacionalistas, não, eles querem lucro. Então não há essa discussão, pelo contrário, sempre apoiaram as ações da OMC. Nós estivemos lá fora, em manifestações contra a lógica da OMC. Nós estivemos lá para combater, sim, o imperialismo, inclusive a ALCA.
área de livre comércio das Américas. Isso sim, nós tivemos lá para fazer isso. E quero dizer ainda, senhor presidente, que uma proposta como essa, ela é inconstitucional, porque ela atenta contra o artigo 225 da Constituição Federal e certamente ela tem uma lógica, um princípio de atentar contra um princípio do direito, que é o não retrocesso da legislação e o princípio da precaução ambiental. Nós entendemos que esse relatório, se assim for aprovado, ele será contestado na Justiça. E quero, por último, depois passaria a palavra a quem pediu, dizer o seguinte: a nossa proposta, senhor presidente, senhores deputados, é que nós conseguíssemos conciliar aquilo que é a produção agrícola brasileira, com alto rendimento, pecuária brasileira, com alta efetividade, com um desenvolvimento sustentável. Para isso fosse chamado aqueles que têm condições de habitar, e não um chute, se é 15, se é 7,5 metros ou 30. Agora entrou a ciência, vamos ouvi-los. Quem tem medo de ouvir? Quem tem medo? Nós não temos medo, nós queremos ouvi-los. Segundo lugar, nós entendemos que a pressa que é inimigo da perfeição. E terceiro, que não há esta pressão sobre o pequeno proprietário e a agricultura familiar. Na verdade, senhor presidente, o que existe é o seguinte, é que se estimulou, na minha opinião, a impunidade. E o governo pode operar, inclusive adiando o decreto, mas exigindo a averbação da reserva legal, não estimulando a impunidade, não estimulando a devastação. Isso não é possível, isso é um retrocesso, é um péssimo exemplo. Essa proposta é antipedagógica, é antinacional, não serve aos interesses da República Brasileira. E é por isso que nós estamos defendendo que isso não só tenha muito mais tempo, deputados, que 240 deputados que chegaram ao Congresso agora não conhecem a complexidade desse debate e, inclusive, as suas polêmicas, para que a gente possa avançar no futuro. E peço que o governo Dilma Rousseff se manifeste, mas não para manter a sua governabilidade aqui na casa, mas em cima das questões de princípio que estão em jogo no debate do Código Florestal.